Professor, em se tratando de reprodução humana, qual a finalidade do ímen no sistema reprodutor feminino e quais são as bactérias que constituem a flora bacteriana vaginal? Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Biologia e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, Sistema Reprodutor Feminino, especialmente para você. Vamos lá? Olá, Billy aluno! Seja muito bem-vindo ao nosso canal, onde você estuda Biologia pelo exclusivo método Biomap. E hoje vamos conversar com você de maneira extremamente didática e sucinta sobre o sistema reprodutor feminino. Professor, o que é importante saber sobre esse sistema? Vamos começar exatamente pela sua parte inicial. E onde é essa parte inicial? É o esquema da genitália. Quando você verifica a genitália feminina exposta, você vai perceber o seguinte: toda essa região que você está vendo aqui, que antes era denominado de vulva, hoje é denominado de pudendo feminino. É isso mesmo. Essa região aí da genitália, todo com o seu conjunto específico de estruturas, é denominado hoje de pudendo feminino. E que estruturas são essas, professor? Vamos começar pelo clitóris, ou clítoris, que é exatamente essa região aqui. O clítoris nada mais é do que um pênis em miniatura, onde você vai constatar uma membranazinha de revestimento que funciona como se fosse o prepúcio masculino, e essa estrutura aqui que corresponde à glande do clitóris, ok? Beleza? O clitóris é a estrutura da genitália feminina responsável pelo prazer feminino. Prazer este denominado de prazer clitoriano. Mas vale salientar que as mulheres não têm somente o prazer clitoriano como a fonte de prazer. Na verdade, existe um outro prazer que é gerado pela penetração do pênis no orifício vaginal. Tá aqui, ó, vagina, que é exatamente aqui nessa região. A vagina é o canal, né, que é uma invaginação de membrana para o meio interno. O pênis é uma evaginação e a vagina é uma invaginação. E aqui nós temos a vagina com a sua abertura. E aí vem um detalhe interessante. Existe um outro prazer sentido pela mulher que elas declaram como sendo a sensação de preenchimento. A sensação de preenchimento é dada pela penetração do pênis neste canal vaginal. Ok? Então, entenda, o prazer feminino a nível de genitália envolve o prazer clitoriano e o prazer do preenchimento com a penetração do pênis no canal vaginal. E aí, tem uma pergunta que muitos alunos fazem nessa aula. Professor, tamanho de pênis tem influência ou não no prazer da mulher? Ora, claro que não. Certo? Tamanho não é documento, então na verdade o tamanho não é. Talvez, se haja alguma relevância em termos de pênis com relação à vagina e prazer vaginal, está mais relacionado com o diâmetro do órgão masculino do que mesmo com o comprimento. E, segundo as próprias mulheres, pênis com comprimentos muito longos torna-se dolorosa a relação, porque durante o coito, então a glande do pênis do homem fica se chocando com o colo uterino, o que pode provocar irritações e até inflamações. Mas, se vale o conselho, o prazer masculino é muito genital. Tá certo? O prazer masculino tem muito a ver com a genitália masculina, com o pênis masculino. Então, todas as direções em relação à satisfação ou prazer masculino deve ser dirigido à genitália. Já a mulher, esse prazer envolve o corpo todo. Elas são muito sensíveis a carícias, são muito sensíveis a beijos, a abraços, a toques.
especiais, é o que se chama de preliminares. Então, o que é mais importante para uma mulher, fica a dica para você, meu Billy aluno, não é a penetração em si, a relação sexual em si. Não é isso que importa mais para ela. O que mais importa é aquele aquecimento, ou seja, as preliminares, tá certo? É o parceiro não ter pressa quando se trata das preliminares. Beleza? Então nós temos aqui o clitóris, temos aqui a vagina, temos aqui os pequenos lábios vaginais. Esses pequenos lábios vaginais são ricos em glicogênio e também apresentam as chamadas glândulas de Bartholin, também denominada de glândulas vestibulares. Essas glândulas são responsáveis pela secreção de muco, que lubrifica, ok, a genitália feminina, facilitando então a penetração do órgão masculino na relação sexual. E fora isso, nós temos quem? Os grandes lábios, que é exatamente a região onde você encontra os pelos pubianos, onde se apresenta nessa parte mais superior da estrutura do pudendo feminino e também aqui nas laterais. E aqui embaixo vamos encontrar a musculatura vaginal clássica, que é chamada de períneo. E quando a mulher geralmente tem um filho pelas vias normais, sem ser cesáreo, ok? É preciso rasgar um pouco, cortar este períneo aqui para alargar mais o canal vaginal, chama-se exorrafia, o nome da intervenção, e logo após fazer a perineoplastia, ok? Ou a episiotomia, que é a reconstituição desse músculo do períneo aqui, que ele é cortado exatamente para facilitar mais a passagem, né, do recém-nascido através do canal vaginal, tá certo? Então esses são os detalhes importantes sobre o esquema da genitália. Mas, respondendo à pergunta inicial da abertura desse vídeo, e o ímen? Muito bem. O ímen é uma membrana que é encontrada tamponando essa entrada vaginal, mas que tem grande importância na infância, porque durante a fase infantil, a mulher, a menina, no caso, não apresenta, né, flora bacteriana aí na região vaginal. A ausência de flora. E essa flora bacteriana, constituída pelos bacilos de Doderlein, que começam a se compor essa flora a partir do momento em que ela sai da infância e entra na fase da adolescência, o ímen torna-se desnecessário, porque a acidez produzida pelo ácido lático, já que essas bactérias se alimentam do glicogênio que está reservado nos pequenos lábios vaginais, fazendo fermentação lática, essa acidez passa então a proteger o pudendo feminino de agentes externos. Na fase infantil não tem a flora, não tem a acidez, pH neutro, o meio, tá, vaginal fica muito suscetível a infecções. Então o ímen protege tamponando essa região, beleza? Tá respondida a pergunta? Professor, que demais estruturas, né, estão ali relacionadas ao sistema reprodutor feminino? Aqui você tem um esquemazinho bem clássico, tá? Aqui você tem o canal vaginal, cerca de 10 centímetros, e logo acima você vai encontrar o colo uterino ou cérvix. O colo uterino, ele comunica, né? Isso comunica esse meio vaginal com o meio uterino. O útero está logo acima. E é bom lembrar que este útero, né, que é o órgão responsável pelo desenvolvimento embrionário, abriga o embrião no seu desenvolvimento, tá certo? Ele é revestido por uma mucosa renovável. Essa mucosa renovável é chamada de endométrio. Renovável por quê, professor? Ela é substituída a cada ciclo menstrual por uma mucosa nova. Ciclo menstrual é o assunto da nossa próxima aula. Não podemos conversar sobre sistema reprodutor feminino sem concluir com o ciclo menstrual. Mas nós dividimos a aula em duas partes para não ficar muito longo, ok? Ligado a esse útero, na porção superior, você encontra as tubas uterinas, né? À direita e à esquerda, e logo abaixo os ovários. Ovários estes que são responsáveis pela produção de hormônios, como também pela produção do gameta, ok? Que é utilizado na fecundação, que é um ovócito
secundário. Assista às aulas de gametogênese masculina e gametogênese feminina para complementar esse estudo de sistema reprodutor. E aí, fazendo um resumo importante aqui, o que é que nós temos? Olha aí, os ovários. Os ovários são produtores de gametas, os ovócitos, utilizados na fecundação, e também os hormônios estrógeno e progesterona. Estrógeno é o hormônio sexual feminino, mas junto com a progesterona tem uma grande importância na manutenção da integridade endometrial. A menstruação, ela acontece quando este endométrio, ele desintegra no final do ciclo menstrual. E aí ele é jogado fora e será, consequentemente, substituído por uma nova camada endometrial. A manutenção da integridade desse endométrio está relacionado com estrógeno e progesterona. Então, a menstruação só ocorre quando os níveis de estrógeno e progesterona caem. Percebido? Aí o endométrio perde a sua integridade e começa a desintegrar por falta dos hormônios responsáveis pela sua manutenção, principalmente a progesterona. Vamos falar isso mais em detalhes na aula de ciclo menstrual. Seguindo adiante, temos a tuba uterina, a fecundação, que nada mais é do que o encontro do espermatozoide com um ovócito de segunda ordem, ocorre nesse terço aqui distal da trompa, mais próximo do ovário, beleza? Temos o útero, o local de nidação. O que é a nidação, professor? É a implantação do embrião no endométrio uterino, para que ele fique fixado lá e se desenvolva por um período de 38 a 40 semanas. Então é nessa estrutura que ocorre o desenvolvimento embrionário. Fora daí, eu posso ter um desenvolvimento embrionário ocorrendo na trompa, é chamado de gravidez tubária. Aí é preciso uma intervenção cirúrgica para retirar o embrião dessa região e colocá-lo no local correto, que é exatamente aqui a nível de útero. O endométrio, que nós já falamos, é a mucosa renovável a cada ciclo menstrual, e o colo uterino ou cérvix, que faz a comunicação útero-vagina. E esse colo é muito importante porque ele dá uma proteção a esse útero, de modo que ele fique mais seguro em relação a fatores externos que poderiam vir a agredir o sistema reprodutor feminino. Beleza? Essas são as estruturas fundamentais desse sistema reprodutor. O pudendo feminino e os órgãos internos, útero, ovário, trompa e por aí vai. Próxima aula de reprodução humana, você pode ver as aulas referentes ao sistema reprodutor masculino ou pode assistir a aula de ciclo menstrual, beleza? Se inscreva no canal. Vá na descrição do vídeo, baixe o Biomap desta aula e o Bioese para exercitar os conteúdos aprendidos. E nos encontramos na próxima, beleza? Tchau!